Olá, meus irmãos, graça e paz, excelente dia, final de semana aí já se aproximando para a glória do Senhor, que possamos viver, né, o tempo, querer e a vontade do Senhor. Já percebemos que o tempo mudou, né? Mas é bênção que o Senhor possa agir, mover e que o tempo não seja uma desculpa para não estarmos juntos hoje à tarde, né? Hoje teremos o nosso encontro Viver e Reviver, com certeza um tempo muito abençoado. Mas enquanto isso, vamos fazer o nosso devocional, a nossa meditação sobre Salmos, né? Temos aí conversado sobre Salmos e hoje o nosso texto é Salmo 102. Salmo 102, nós vamos ver o salmista, ele está num momento, ou esteve, né, num momento de crise, num momento muito difícil, que ele começa a suplicar o Senhor. Ele diz: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não sei, mas parece que nos dá a visão que ele estava passando um tempo tão difícil. Ele declara isso, né? Que está realmente vivendo um dia difícil, um tempo difícil. E parece que Deus não está ouvindo, que Deus não está dando ouvido. Então ele diz: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não era algo que ele iria fazer, pelo contrário. Era algo que ele já estava fazendo, algo que ele já estava clamando ao Senhor por aquilo. E qual que era a sensação, qual era o sentimento que o salmista estava, né? Primeiro ele tem a sensação que Deus não está ouvindo, que Deus tinha escondido dele. E nós pensando nesses salmos, a gente pode também avaliar que às vezes nós passamos por isso, né? Nós passamos por esses momentos, às vezes um tempo difícil, um tempo complicado. Parece que Deus não está nos ouvindo, parece que a nossa oração não está surtindo efeito nenhum. E aí a nossa oração, em vez de nos fazer bem, parece que nos faz mal, porque eu oro, clamo e parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não se atenta. E o salmista vai dizer que ele parece, né? Ele diz assim, versículo 3, esvaece os meus ossos, né? Esvaece os meus dias como fumaça, os meus ossos queimam como brasa viva. Parece uma situação de dor que ele estava sentindo, uma situação que o que ele estava passando, os problemas que ele estava passando, já estava afetando o seu próprio corpo, a sua própria vida. Ele vai dar aquela sensação, esses dias pelo menos, né, que estava muito quente, que o salmista estava num deserto, um calorzão terrível, uma situação complicada, né, sem água, sem onde socorrer. E então nessa sensação ele está dizendo: olha, eu estou apavorado, eu preciso de ajuda a qualquer momento, eu estou falando, estou pedindo ajuda, estou clamando e parece que Deus não me ouve. Parece, irmãos e irmãs, quantos de nós já não passamos por um momento assim? Quantos de nós de repente não possamos nesse exato momento estar passando por uma situação assim, uma situação muito complicada, muito difícil, orando, mas parece que não há resposta, não há o que se fazer, parece que Deus nos abandonou, parece que Deus nos deixou. E aí vem a questão, né? E aí? Como fazer? E aí eu sempre lembro de dois textos que diz, né? Quero trazer à memória o que me dá esperança. E um outro pois eu estou certo, né, de quem eu tenho crido, pois eu sei em quem eu tenho crido. Paulo vai dizer, um é de Jeremias e outro de Paulo, né? Jeremias dizendo para trazer a esperança, né, trazer à mente aquilo que pudesse dar esperança, e Paulo confirmando, olha, eu sei em quem tenho crido. E isso é importante, porque quando nós vemos essa primeira parte do texto que o salmista está dizendo, nós começamos a ver então uma segunda parte do texto, indo já para o final, que é a partir do versículo 17, que ele diz: responderá a oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Aí você precisa pensar, estamos pegando esse texto como uma pergunta ou como uma afirmação? Às vezes Deus para nós é uma confirmação ou uma pergunta, ou algo que está meio que em dúvida. Eu creio que isso faz uma grande diferença para as nossas vidas. A ação de Deus, o poder de Deus é algo que ainda é uma dúvida, gera uma dúvida no nosso coração, ou o Deus que servimos é uma certeza? Eu entendo que o salmista aqui coloca como uma certeza, que ele diz assim: escreva-se isto para as futuras gerações e um povo que ainda será criado,
louvará o Senhor proclamando. Do seu santuário, nas alturas, ó Senhor, olhou, dos céus observou a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. Percebe por que eu entendo que o salmista está colocando isso como uma afirmação de quem Deus é, de quem é o Senhor? A questão que nós precisamos pegar é que a nossa situação, as questões que nós passamos, não muda quem Deus é. Não muda quem Deus é. Os meus problemas, as minhas crises, os meus sofrimentos, não muda quem Deus é. Nos muda muitas vezes. Porque quando a gente está sofrendo, é difícil, gera dor, a gente chora, a gente entra em desespero. E eu acho isso muito natural. Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Então, quando a situação está difícil, quando as questões estão complicadas, quando aquilo que de repente a gente está fazendo parece que não está dando certo, então isso machuca a gente, uma enfermidade de qualquer tipo de situação. Mas eu preciso entender que não muda Deus. E se não muda Deus, eu não posso, então, as minhas situações, as minhas questões, os meus problemas não podem também mudar o meu relacionamento com Deus. Os meus problemas não podem ser motivo para que eu pare de orar, para que eu pare de clamar, para que eu pare de adorar. Porque, como diz o texto, o salmista está dizendo, naquele momento que ele está vivendo, naquele momento de tristeza, parece ali, pensa num deserto, um calorzão, sem água, sem nada, ele sofrendo com todas as questões, e ele para e fala assim, olha, escreve isso aí, escreve isso aí, escreve porque as gerações futuras vão ouvir, um povo que ainda será criado lerá isso. Aí ele começa a falar de um Deus que atende o seu povo, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que para tudo para ouvir o gemido do prisioneiro, de um Deus que liberta o seu povo da morte, um Deus que realmente cuida do seu povo. E é isso que está no nosso coração, de um Deus que cuida, de um Deus que zela. Por isso que precisamos sempre entender, Deus para nós é o quê? É uma dúvida, uma pergunta. Será que Deus vai fazer? Ou Deus é uma certeza, Deus é uma confiança? Com certeza Deus fará. Com certeza Deus entrará com provisão. Que possamos pensar isso. Deus abençoe em nome de Jesus.